Seja bem-vindo ao canal Mesma Língua. Vamos ao game do Erra e Acerta sobre crase. E aí, vamos praticar então tudo aquilo que aprendemos nos nossos dois últimos vídeos, especificamente nesta semana sobre crase. Sentou-se a máquina e pôs-se a reescrever uma a uma as páginas. Aliás, eu estou no Instagram, o endereço é @DiogoArraes. E aí, sentou-se a máquina e pôs a reescrever uma a uma as páginas. Correto? 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 E aí? Vamos à resposta então. Sentou-se a máquina. Sentamos-nos diante de algo. Sentamos sobre a máquina, diante da máquina. Ou seja, aqui nós percebemos sim a fusão da preposição mais o artigo. Sentamo-nos à mesa, sentamo-nos à máquina. Aqui então nós percebemos um substantivo feminino, máquina. Percebemos de cá também a preposição, porque quem senta, se senta a algum lugar. Mais uma vez, sentamo-nos a algum lugar. Exigência da preposição, o substantivo é feminino. Ah, como assim? Nós podemos usar um método de trocar por uma palavra masculina, por exemplo, se estivéssemos aqui com um computador. Veja só, sentou-se a computador ou sentou-se ao computador? O correto aqui seria então sentou-se ao computador. Ou seja, se a palavra masculina for precedida por ao, nós podemos fazer essa relação. Masculino precedido por ao, significa então, indica que o feminino deve fazer o uso do acento grave. Sentou-se a máquina, porque teríamos aqui sentou-se ao computador. Veja só que interessante. Pôs-se a reescrever. Antes de infinitivo, não deve haver o uso do acento grave. Muita gente até comenta o seguinte, antes de verbo, veja, este verbo aqui no infinitivo, pôs-se a reescrever. Sabe uma relação muito interessante? Eu até peço que você clique em curtir, inscreva-se aqui no nosso canal. Antes de verbo, por exemplo, como no caso muito clássico na expressão a partir. Veja que na expressão a partir, partir é verbo, a sem o uso do acento, legal? Pôs-se a reescrever uma a uma as páginas. Diante de palavras repetidas também, não deve haver o a com acento grave. Uma a uma, dois a dois. Há uma expressão muito interessante também que podemos registrar aqui abaixo, a expressão face a face. Ou seja, de cá faltou o acento, este acento estava errado. Bom, estava aqui, todas as opções escritas estavam erradas de acordo com a nossa língua padrão. Perfeito? Submeteram o amor a provações difíceis. E agora? O uso deste acento aqui está correto ou incorreto? Muito bem, o uso está, parabéns a você que acertou, está incorreto. E nós podemos entender o seguinte, submeteram o amor a provações, lembre-se de que a no singular, ou seja, prepositivo, o a apenas uma preposição, mais a palavra posterior no plural, jamais deverá haver o uso do acento grave. A no singular e o termo posposto no plural, sempre sem o uso do acento grave. Nós temos uma expressão clássica, por exemplo, fui a festas. Veja que na sentença fui a festas, o a apenas prepositivo. Grave o seguinte, a no singular, palavra posterior no plural, nunca deve haver então o acento que indica crase. Claro, porque este a é apenas prepositivo. Perfeito? Daqui a alguns anos, tudo estará mudado. Mais uma vez, nós percebemos o erro também. Veja, o a prepositivo, há alguns a no singular, o termo posposto no plural, não deve haver o uso do acento grave, e mais, vale nós colocarmos o seguinte, o a prepositivo indica a ideia de futuro, daqui a alguns anos, anos futurísticos. Já o a do verbo haver, e aí com o uso do acento agudo, nós temos a indicação do pretérito. É também interessante nós colocarmos isso. Perfeito? Então, a prepositivo indicando a ideia do futuro. Mais uma vez, a escrita aqui estava errada. Daqui a alguns anos, a apenas sem o uso do acento. Perfeito? Aliás, eu até sugiro que também se coloque aqui a vírgula separando a ideia temporal. Mas isso é passo para um próximo vídeo, né? A expressão, então, adverbial, temporal, antes do sujeito,
com o uso da vírgula em separação, em organização. E agora, esta próxima expressão nossa. Este argumento é igual àquele apresentado no Congresso. Muita atenção, a expressão está corretíssima. Este argumento é igual. Cuidado com o nome, cuidado com a palavra, cuidado com o termo igual. Porque quem é igual a. É muito interessante nós notarmos que a expressão igual exige a preposição a. Ora, algo deve ser igual a. Neste caso, a preposição exigida pelo termo igual vai se fundir ao a de aquele. E nós sabemos sim que o uso do acento grave pode acontecer em aquele, aquela, aquilo. É muito interessante nós colocarmos também isto. Aliás, na nossa aula número 1 sobre crase, eu disse muito bem isto. Então, este argumento é igual àquele apresentado no Congresso. Cuidado, porque aqui está corretíssima a expressão, o termo igual, leve isso para a vida, igual exige a preposição a. Então, se um termo exige a preposição a chance de ocorrência de crase é altíssima. A exceção da alfa, esta é uma emissora com sinal digital, A exceção de... sim, nós temos aquele caso das locuções, neste caso uma locução feminina iniciada por AAs. Mais uma vez, correta a expressão, bom uso da vírgula de cá, a exceção da alfa. Muito interessante, porque a expressão a exceção, nesse sentido realmente de exceto, a exceção de, aliás, cuidado também com a grafia da expressão exceção, muitas pessoas acabam cometendo desvios em relação, desvios ortográficos com a palavra exceção. Então, a exceção é uma locução, tanto quanto aquela locução que comentamos na aula, à frente de, e deve haver o a com o uso do acento grave. Veja só, à frente de, a exceção da alfa. Então nós temos aqui uma ideia de exclusão, excluindo-se a alfa. Então esta é uma ideia adverbial, a sentença, e esta locução iniciada por AAs, mostrando o jeito, né? Mostrando, quer dizer, com exceção de, né? Aliás, há até autores que gostam de comentar sobre esse tipo de advérbio representando a ideia de exceto. Muito bem, fui a Portugal no ano passado. Que lugar? Esta saideira aqui, esta não pode ficar de fora, não é mesmo? Fui a Portugal no ano passado. Que lugar? Aliás, sou um grande fã dos portugueses. Fui a Portugal no ano passado. Bom, aqui nós podemos usar aquela história do para a. Alguém vai para a Portugal? Não vai para a Portugal. Alguém vai apenas para Portugal, vai a Portugal. Muitas são as pessoas que gostam de colocar o seguinte: olha, se eu venho da determinada localidade, sim. Agora, veja que nós viríamos, uma pessoa vem de Portugal, ou seja, a expressão Portugal não é precedida por artigo, nesse caso o artigo feminino a, não é, então nós nunca vamos colocar o seguinte: ele mora na Portugal, ele mora em Portugal, fui para Portugal, fui a Portugal, sem o uso do acento grave. E aí, curtiu o game Erra ou Acerta sobre crase? Vamos fazer tantos outros jogos educativos divertidos aqui no canal Mesma Língua. Isto é válido a todos nós que precisamos da palavra da nossa língua portuguesa. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Aliás, clique em curtir, ative as notificações. Se você não ativar as notificações, o canal vai acabar. E aí eu não consigo fazer mais os trabalhos aqui educativos. Muito importante, clicar em curtir, ativar as notificações. Eu conto com a sua participação. Eu estou no Instagram, hein? Tchau!